Em 2011, o preço dos imóveis no país crescia a uma taxa de 30% ao ano, em média. Em 2013, esse índice caiu para quase 12%. Há uma bolha imobiliária no país? E se sim, seu estouro vai ser trágico? Para discutir esse assunto, nós trouxemos até o Desafio IG o engenheiro Cláudio Bernardes, presidente do Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo, e o professor Samidana, da Fundação Getúlio Vargas. Bom, então eu começo com uma pergunta, uma provocação para os dois. Engenheiro, quando se fala em bolha imobiliária, quando o Samidana fala nos riscos de uma bolha imobiliária, há um certo alarmismo? O senhor acha que é um alarmismo falar sobre esse tema atualmente? E, Sami, quando se nega a existência de uma bolha imobiliária no Brasil, está se tentando tapar o sol com a peneira? Bom, eu acho que bolha imobiliária é uma coisa importante, causou um trauma mundial, o que aconteceu nos Estados Unidos. Não só o fato de existir a bolha, a definição de bolha, aliás, é uma coisa um pouco etérea, mas os efeitos colaterais do estouro de uma eventual bolha é que são um problema na economia e causaram muito problema. Portanto, eu acho que é normal que as pessoas se sintam aí, com receio de que aconteça a mesma coisa no Brasil em função do que aconteceu lá. E existem indícios dessa bolha, a elevação de preços é uma coisa que causa indícios e as pessoas se preocupam do que possa acontecer a mesma coisa no Brasil. Então, eu acho que a pergunta é se é razoável que as pessoas se preocupem. É razoável que as pessoas se preocupem, mas é interessante que a gente analise os fundamentos da economia brasileira, do nosso mercado e da relação que existe entre a elevação de preços e a realidade da produção, para que a gente analise os riscos de acontecer uma flutuação excessiva ou uma queda excessiva e quais são os efeitos colaterais disso na economia brasileira. Sim. Eu concordo com o presidente, eu acho que essa discussão binária, tem bolha, não tem bolha, é muito simples. É preciso analisar os fundamentos. Devo só lembrar que esse índice, FIPE-ZAP, se eu não me engano agora só se chama ZAP, acho que a FIPE saiu, um dos problemas é que ele superestima os preços, já que ele pega dados anunciados. Eu, por exemplo, tenho dados do Cresci, de São Paulo, que eles apontam esse ano não uma alta de 11%, e sim uma queda que já ultrapassa 12%. Se você pegar dados anunciados, você pode anunciar o que você quiser, no jornal, no site. No entanto, é preciso ver o preço de fechamento. As construtoras normalmente trabalham com descontos. É muito mais fácil vender por 600, algo que valia 1.000, e falar, ó, 1.000, estou te dando 40% de desconto. Não é o caso, os descontos não chegaram a esse ponto, do que você anunciar por 600 e vender por 600. Então, esse índice é muito enganoso. No meu entendimento, eu prefiro outros dados do próprio setor. O preço dos imóveis está caindo, engenheiro? Não está caindo, mas eu acho que eles têm tem um viés de alta, efetivamente, mas eles estão relativamente estáveis. Quando ele fala, o Sami, em desconto, efetivamente existe no mercado a questão do desconto, mas em lançamento imobiliário isso não é muito praticado. O que existe, eventualmente, remanescentes de um lançamento para as empresas é um custo muito alto você ficar administrando remanescente pulverizadamente em vários edifícios. Normalmente elas preferem vender por um preço mais barato do que ficar administrando, é uma questão de antecipar a despesa. Agora, nós não temos sentido essa diminuição de custo, de preço, aliás, e o mercado brasileiro, de São Paulo especialmente, de forma surpreendente, está tendo um desempenho muito favorável. São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Quando a gente não consegue equilibrar, o preço dá uma deslocada. O segundo tema é relacionado a que se relaciona quando se debate bolha, é o crédito imobiliário. Recentemente, o governo aumentou o limite para o financiamento de imóveis com recursos do FGTS, né? E há uma defesa, principalmente no mercado imobiliário, de uma potencialização dos instrumentos de crédito imobiliário. Sami, você acha positivo que se estimule o crédito imobiliário nas atuais condições? Olha, se você pegar a relação crédito-PIB brasileiro, em 2013
22%, era 20%, pulou para 50%. Se comparar com países, economias mais maduras, não é preocupante o volume de crédito. O que me preocupa no crédito em geral é a qualidade do crédito, cheque especial, cartão de crédito com juros copiosos que às vezes passam 200%. Falando do crédito imobiliário, que é o tema, eu não acho o crédito caro em si. Alguns problemas eu vejo. O banco oferece a taxa, e aí às vezes você tem que ter o seguro e isso você consegue medir por o custo efetivo da dívida. Só que esse seguro, eu já fiz algumas contas, custa 10 vezes mais do que um seguro normal. Inclusive, tem um regimento do Banco Central que agora os bancos têm que oferecer 2 seguros. Então, muitos oferecem o dele e o do amigo dele, que custam os 2 mais de 10 vezes. Então, você acaba, para mim, isso é custo. Outra coisa que é comum os bancos falarem é do relacionamento com o banco. Bom, você quer a taxa mais baixa, as taxas variam, por exemplo, de 8% a 12%. Então, você fala, não, eu quero 8%. Mas para ter o 8%, você precisa ter o relacionamento com o banco. E o que significa relacionamento com o banco, ninguém sabe. Na maioria dos casos, é você comprar uma série de produtos. O que também não tem tanto problema se você desejar comprar. Não acho que a gente tenha uma bolha de crédito. O nosso sistema financeiro é muito mais criterioso, inclusive o crédito teve uma mantida. Mas, como o presidente disse, isso tem que ser uma reflexão constante. Não dá para deixar esses problemas econômicos que acontecem de tempo em tempo de lado. Mas cabe aí turbinar o crédito imobiliário ainda? Olha, veja bem, o crédito imobiliário é um mecanismo, é uma ferramenta para a gente atingir um objetivo social que é dar habitação para as pessoas. Então, a gente tem que fazer o crédito, primeiro, com consciência. Eu acho que hoje no Brasil a gente tem algumas questões positivas com relação ao crédito, que é o LTV, que a gente chama, que é a relação entre o que empresta e o que é o valor do bem, ela é hoje na média 65%. Nos Estados Unidos chegou a ser 120%. O crédito mal concedido. Aqui nós temos um sistema de amortização que é quase totalmente utilizado nos bancos, que é o SAC, que é um sistema onde você tem umas prestações maiores inicialmente, não a ATP, que ela é linear. Tudo isso faz com que a gente tenha um crédito um pouco melhor concedido e de melhor qualidade, como ele falou, que o importante é isso. A inadimplência é a das mais baixas que a gente tem em todo o sistema. Nós estamos nos contratos com alienação fiduciária com alguma coisa em torno de 1,2%. A nossa relação crédito-PIB no Brasil é uma das menores do mundo. Nós estamos em torno de 5,5%, 6% de crédito imobiliário em relação ao PIB, né? Os Estados Unidos tinha 80% quando aconteceu isso. Então tem uma série de questões que são importantes. A gente tem que ter o crédito imobiliário em bases muito sólidas. Como você falou, a questão do aumento do limite, muita gente falou que então esse aumento do limite vai fazer com que os preços também sejam puxados. Na verdade, cerca de 50% dos imóveis já estavam sendo praticados acima desse limite, então não é isso que puxa o preço. Na verdade, vai ajudar quem estava lá mais ou menos no gargalo para comprar e pode ter uma taxa de juros um pouco melhor. Essa questão das vendas casadas no financiamento é uma forma dos bancos atuarem, é real, isso mas acontece. É legal. O Código do Consumidor diz que você não pode fazer venda casada, né? Agora, no mundo inteiro, os bancos se interessam por crédito imobiliário por esta relação com o cliente de longo tempo. Bom, eu gostaria que o Sami agora, então, fizesse uma pergunta sobre esse tema da bolha imobiliária ao engenheiro Bernardes. Olha, eu entendo, engenheiro, que a gente tem demanda, mas a gente tem demanda por vários produtos, tem demanda por água, por comida, e nem por isso os preços podem subir infinitamente. A minha visão como economista, não sou engenheiro de formação, é a relação aluguel-preço. Porque para mim o aluguel é como se fosse os dividendos. Você vai ganhando o aluguel, depois o aluguel, então você pode falar que o valor do imóvel, na verdade, é o valor presente de todos os aluguéis entre hoje e o infinito. Em São Paulo, pelo menos nos dados que eu tenho, quando você pega o aluguel, preço, e não é o preço da construtora, é o preço total, que às vezes tem o imóvel vem no contrapiso, no caso novo, às vezes tem reforma, com taxas, né, a taxa de transição de bens imóveis, você pegar o aluguel sobre esse preço, fica 0,3, 0,35 eu já achei. E aí, falando mês. Ao mês, o que é menor que a poupança. Aluguel, preço e como o senhor vê a tendência disso para o futuro?
Olha, você tem razão, existe uma correlação entre o que um imóvel pode render e o valor dele. É uma correlação histórica. Esses percentuais é que flutuam ao longo do tempo, por localidades e por regiões do país ou da cidade. Então, hoje, você tem regiões do país onde você tem uma taxa de retorno, vou anualizar isso para simplificar, 6% ao ano, tem lugares que você tem 5,7%, tem lugares que tem 6,2%, você tem lugares do mundo como Londres, por exemplo, que varia de 2,2% a 3,6%. Não é por isso que o imóvel lá vale menos. Você tem custos de oportunidade relacionados com as economias do mundo que dão essa relação. Então, na minha opinião, tudo também está muito vinculado à questão de oferta e demanda. Você pega, por exemplo, apartamento de 3 dormitórios, está com uma demanda forte, aliás, de um dormitório para alocação. O que aconteceu? Nesse primeiro semestre de 2013, em relação ao primeiro semestre de 2012, cresceu 330% o lançamento de apartamento de um dormitório. O volume ou o preço? O número de unidades lançadas. De unidades. Por quê? As salas comerciais tiveram uma diminuição de lançamentos. Por quê? Houve um excesso de lançamento de salas, a demanda foi totalmente preenchida, começou a chegar num limite de relação de oferta e demanda que o preço poderia se flutuar. Então, o mercado inteligentemente recuou. O que houve com alguns investidores? Identificaram essa demanda que estava com uma relação valor-rendimento maior do que a média e todo mundo foi para um dormitório. O que acontece? Daqui a pouco isso vai flutuar de novo, vai dar um recuo e as coisas vão se normalizar novamente. Então, o fato de você ter essa análise do valor pelo rendimento da alocação, ele é real, mas tem que ser analisado dentro de um contexto maior. O fato da gente ter flutuação de preços é uma coisa normal também. Nós tivemos no passado, não muito recente, em 2005 e 2007, uma queda de preços de 12% nos imóveis, e de 2005 de 5%. Mas isso também não era numa bolha, era uma questão de flutuação de mercado. O que eu posso dizer para você é o seguinte, o nosso mercado hoje, o preço dos imóveis está ancorado numa matriz de custo muito consistente. Nós não estamos com um preço volátil e muito artificial. Então você tem algumas flutuações por regiões da cidade, mas eu acredito que essas flutuações do aluguel, elas vão acontecer a nível de mercado. Não me preocupa o fato de ter diminuído um pouco, porque talvez uns 3, 4 anos atrás a gente tinha rendas em torno de 7,5%, 8% aí na locação e agora subiu o preço e deu uma diminuída. E você falou uma coisa importante que eu acho, que é a questão de o preço não é infinito, ele não vai subir, porque tem demanda, ele não sobe infinitamente. E aqui também não acontece isso, ele só está subindo porque tem demanda e capacidade de pagamento. Por quê? Porque no nosso mercado aconteceu uma coisa bem interessante, que embora, se você analisar a diferença entre o que subiu no preço dos imóveis e na capacidade de pagamento, tem um gap. Mas como é que então, que conta é essa para fechar isso? Nós tivemos diminuição na taxa de juros, tivemos aumento do prazo e tivemos um aumento de renda da população. Então isso fez com que ainda pudesse fazer. Tem mais espaço para isso? Eu acho que não. Significa que nós chegamos no limite das possibilidades de ajustar as coisas na economia para que haja uma flutuação de preço. Portanto, eu acredito que a gente deve estabilizar um pouco esses preços. Bom, presidente, também gostaria que o senhor fizesse uma pergunta ao professor Sami sobre o tema da bolha imobiliária no Brasil. Então, eu vi uma declaração sua, queria que você colocasse a sua visão sobre isso, que é uma relação entre os preços dos imóveis e esses eventos esportivos aí. Você parece que acha que pode ter uma correlação de variação de preço em relação ao fato de acabar a Copa ou acabar a Olimpíada. Eu não queria entender um pouco melhor essa relação. Eu estudo muito finanças comportamentais que mostram processos irracionais. E um desses temas é porque forma a bolha. E eu percebo que quando tem um evento esportivo ou uma marca, cria uma linha d'água, uma marca d'água na cabeça das pessoas. Assim como o regime que começa na segunda-feira, muita gente acredita que os eventos esportivos, Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, vão ser soluções para o país. E eu não acredito que a gente vai conseguir resolver os maiores problemas, que são de infraestrutura, que são de reforma tributária
e também a educação. Então isso se resolve em 1, 2 décadas com muito esforço. Então eu acho que existe uma super expectativa das pessoas que vai ser revista. Obviamente, na época da Copa, você vai ter uma alocação muito mais cara, mas isso é muito pontual. O meu argumento vem dessa linha irracional, que muitas vezes eu falo alguma coisa, eu escrevo alguma coisa, e o jornalismo é muito dinâmico, e aí pegam uma parte, mas foi essa a ideia, e não o evento em si que geraria uma especulação. Gostaria de agradecer a presença do engenheiro Cláudio Bernardes, presidente do Secov, Sindicato da Habitação de São Paulo, e do professor Samidana, da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigado, continue no nosso site, até a próxima.